Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Sou grato a Deus, a você, meu irmão, que está assistindo esse devocional, minha irmã que está assistindo esse devocional. Espero que esteja te auxiliando no seu estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. Louvo a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, bem como a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Querido, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar. A leitura complementar é uma atividade prevista nas lições da Escola Bíblica Dominical. Para cada dia da semana, há um texto bíblico a ser lido e estudado como preparação para a lição que será ministrada no domingo subsequente. Estou aqui para tentar te motivar, te auxiliar a fazer esse estudo diário, que muitas vezes é negligenciado por parte dos alunos e também dos professores. Tem sido bênção para mim, espero que esteja sendo bênção para você no nome de Jesus. O texto orientado pela leitura complementar, pela revista Betel, é o livro do profeta Naum, no capítulo 2, a partir do verso 6 ao 13. Na verdade, a orientação é do verso 13, mas como nós estamos lendo todo o livro do profeta Naum, nós vamos ler do 6 ao 13 em nome de Jesus. Fala assim a palavra do Senhor. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído, está decretado. A cidade rainha está despida, levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Mas agora o seu povo foge. Alguém grita, parem, parem, mas ninguém se volta. Saqueiam a prata, saqueiam o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor. Vazio, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças. O rosto de todos empalidece. Onde está agora o covil dos leões? E o lugar onde os leãozinhos se alimentavam? Onde passeava o leão e a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse. O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de vítimas suas cavernas, e os seus covis de rapina. Eis que estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei os seus carros de guerra, a espada devorará os seus leãozinhos, arrancarei da terra a sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Meus irmãos, ao longo desta semana nós estamos estudando, nos preparando para a lição de número 8, que tem por título, Naum, o Deus de misericórdia e justiça. Nesse trimestre nós estamos estudando os profetas menores do Antigo Testamento, né? Então nós já estudamos o livro do profeta Osés, estudamos o livro do profeta Joel, estudamos o livro do profeta Amós, o livro do profeta Obadias, já estudamos o livro do profeta Jonas, estudamos o livro do profeta Miqueias, e ao longo desta semana nós estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do sétimo profeta, que é o profeta Naum. Esse não é o primeiro devocional. A cada dia nós postamos um vídeo aqui falando um pouco sobre o livro e sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Então, ao longo desta semana, nós já estudamos bastante coisa, né? Vimos que o profeta Naum, ele vai trazer uma mensagem de sentença aos ninivitas, e que esta mensagem também era uma mensagem de conforto ao povo de Deus, né? Dando significado ao seu nome, né? Que significa conforto, no sentido de trazer consolo. Queridos, nós vimos que o profeta Naum, ele vai profetizar num período onde o reino do norte já havia sido levado em exílio, em cativeiro, pelo próprio Império Assírico, e agora o Império Assírico ele vai fazer diversas investidas contra o reino do sul. Alguns reis foram mais enfáticos em suas defesas, como o rei Ezequias, que confiou no Senhor. Outros se submeteram ao Império Assírico. Então, de maneira que essas investidas traziam medo
e prejuízo, porque toda vez que o império investia contra o povo de Deus, ele atacava, ele era pago impostos, né, ao seu rei, então ele minava as riquezas do império, do reinado do sul. Nós vimos também a similaridade do ministério do profeta Naum com o do profeta Jonas. O profeta Naum vai profetizar 130 anos após o profeta Jonas ter levado a mensagem àquela mesma cidade. Essa Nínive que Naum vai profetizar é a mesma Nínive que Jonas profetizou. Vimos que o profeta Naum era da cidade de Elcos, né? Por isso é chamado de Elcosita. E ao contrário da mensagem de Jonas, em que houve um espaço de 40 dias em que o povo se arrependeu, já na mensagem de Naum é uma sentença. Falamos um pouco da sentença, né? Do ponto de vista jurídico, é o ato que declara uma decisão judicial. Então o juiz decidiu, né? E Nínive será destruída. Não havia mais recurso para aquela sentença. No capítulo de número 2, nós passamos a ver a investida. O profeta vai narrar com riqueza de detalhe como será a destruição. Do verso 1 ao 5, que foi o devocional de ontem, nós vimos que parece narrar o avanço da tropa, né? A cidade de Nínive vai ser destruída pelo império dos caldeus. Houve uma coalizão entre o império babilônico, o império dos caldeus e os medos, encabeçado pelo império babilônico. Então eles vão entrar e vão destruir Nínive de maneira que ela não voltou mais a existir. Então parece narrar esse avanço, né? Nós falamos isso no devocional passado. No devocional de hoje, no capítulo 2, do 6 ao 13, a visão já é de quem está dentro da cidade. Então ele vai narrar o desespero das pessoas, né? Como as pessoas fugiam, e parece dar sinais de como essa coalizão vai conseguir destruir a grande fortificação da cidade de Nínive. Nínive era uma cidade fortificada, né? Haviam tanques de fornecimento de água e os muros da cidade eram larguíssimos, né? Era uma cidade muito difícil de ser dominada. Nós já falamos que Nínive ficava na região da Mesopotâmia, às margens do rio Tigre, mas havia também possivelmente outros dois rios, que é o rio Cózer e o rio Tebilto, né, que iriam irrigar, né, aquela cidade. O texto bíblico fala de comportas, de tanque, né? Possivelmente naquela cidade haviam reservatórios com comportas que eram abertas e fechadas para poder levar a provisão daquela cidade. Há um indicativo no texto de que os inimigos pudessem utilizar essas comportas para destruir a muralha da cidade, né? Por isso que no verso 6 diz: as comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído, né? É interessante também que ele faz... Esses livros dos profetas menores são muito poéticos. Ele compara de tão forte que era a cidade, de tão poderosa, ele compara como um covil de leões, né? Quem é que quer entrar onde é considerado um covil de leões, né? Os leões vêm, tomam do alimento para levar aos seus filhotes, né? E ali ninguém tocava, porque era um local perigoso. E aí ele vai dizer: onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leãozinhos se alimentavam, lá no verso 11, onde passeava o leão, a leoa e os filhotes do leão, sem que ninguém o espantasse, né? E no verso 13, ele vai trazer essa mensagem forte para nós, que diz: eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, é interessante nós analisarmos que os textos bíblicos, muitas vezes, ele pegam características humanas e atribuem ao Senhor para que a gente possa compreender
melhor ao Senhor. O que se sabe de Deus é o que Deus permite ser revelado. Então eu queria te levar até a seguinte imagem. No capítulo 1, nós vimos que o profeta ele fala numa espécie de salmo. E nesse salmo, ele vai falar que há uma característica de Deus, de que ele é zeloso. E depois ele narra um Deus vingador e um Deus forte, né? Lá no verso 2 diz: o Senhor é vingador cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Né? Então, ele descreve a figura de um Deus poderoso e irado, vingativo. Já no capítulo 2, esse Deus poderoso, irado e vingativo, ele vai personificar um exército que invade a cidade que se opôs a ele, ou que se tornou inimiga dele, de maneira que não tem defesa para essa cidade. E essa cidade vai ser destruída. E ele ainda vai começar a narrar o desespero dessas pessoas, vendo quando Deus se levanta contra aquela nação. Interessante para nós, sobretudo o povo de Deus, agora trazendo do ponto de vista da mensagem que era um conforto ao povo de Deus, a necessidade de nós confiarmos no Senhor. Porque nós não devemos fazer vingança às pessoas que se levantam contra nós e contra a obra de Deus. Porque a vingança pertence ao Senhor. Na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 12, a partir do verso 18: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Querido, a luta que você passa no seu trabalho, a luta que você passa na sua casa, nessas atribulações, a tua causa que tramita na justiça em que você está sendo desfavorecido, está sendo injustiçado, entrega tudo na mão do Senhor, porque a vingança pertence ao Senhor. O texto do profeta, o livro do profeta Naum, nos revela que nada do que o homem faz na terra passa desapercebido aos olhos do Senhor. E no tempo de Deus, ele trará vingança. Então descansa o seu coração. Não há nada que o homem possa fazer ao povo de Deus, né, sem que Deus venha a algum tempo trazer a justiça. Então, nós que somos o povo de Deus precisamos descansar no Senhor, certo de que nada que se levanta contra nós passará despercebido dos olhos do Senhor. A declaração do profeta ao povo era: eis que estou contra você, diz o Senhor dos exércitos. No tempo certo, Deus te trará a vitória. Creia nesta palavra em nome de Jesus. Que esta palavra traga vida ao seu dia, alegria ao seu dia, fortaleça a tua fé em Cristo Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, né? Te espero novamente aqui amanhã. Espero que você esteja tendo uma boa semana de estudo em nome de Jesus. Tenha uma quinta-feira de bênção e de vitória em nome de Jesus. Fique com Deus.